É uma boa pergunta, Bruno. Então, vamos lá. Hoje, o Consórcio Nordeste, ele é especificamente dentro do Comitê Científico, é uma iniciativa excelente, né? Na verdade, o propósito é aglutinar um conjunto de pesquisadores da região Nordeste, estabelecer uma rede de pesquisa para que, a partir daí, pudéssemos estudar todo o fenômeno da questão da pandemia gerada pela Covid-19 e sua evolução na região Nordeste. E, com isso, produzir estudos que pudessem auxiliar os gestores públicos. Então, a questão da saída não é uma questão pessoal, é mais um ponto de vista diferente que eu tenho com relação à condução dos trabalhos no Consórcio Nordeste. Então, o Consórcio Nordeste, ele, na minha opinião, ele precisa se aproximar mais das dificuldades loco-regionais, né? Então, há uma discussão muito a nível global da região Nordeste e, às vezes, falta observar o que está acontecendo no Estado. Então, quando eu olho para o que acontecia na região Nordeste, né, e estava vendo o que acontecia no Estado, eu pude perceber que havia uma discrepância. Então, o consórcio, ele estava criou uma espécie de bolha científica, ou seja, o que se discutia lá não estava muito conectado com a realidade loco-regional. Na contrapartida, existe um comitê científico aqui no Estado, formado por 12 pesquisadores, com mais diversas formações, que tem bastante sinergia, que é muito mais sinérgica, que é muito mais proativa e resolutiva também. Então, eu vi esses resultados aqui e isso daí, para mim, eu preferi optar por dedicar minha energia mais a esse grupo e às atividades do LAIS, nesse momento de crise que o Estado está precisando de todo esforço e engajamento aqui. Vários médicos em outros estados têm criticado o trabalho do consórcio. Dizem, entre outras coisas, que o consórcio só quer situações extremas, só quer tocar o terror e, de forma prática, tem acrescentado muito pouca situação no tratamento da Covid nos estados. Inclusive, palavras de secretários de saúde de municípios e até críticas de secretário de saúde estadual. Qual a sua avaliação disso? É aquilo que eu falei, Bruno. Existe um distanciamento do que acontece no território. Então, como nós fazemos pesquisa aplicada, e a pesquisa aplicada demanda você observar o que está acontecendo no serviço de saúde, no caso aqui, por exemplo, estar nos hospitais, observando a ocupação de leitos, né? Observar a falta de equipamentos, a questão do uso de máscaras, das EPIs para os profissionais de saúde, são medidas muito mais urgentes. Então, precisa estar vivenciando o dia a dia do Estado. Então, essa bolha científica foi criada justamente por esse distanciamento. E talvez a crítica dos secretários sejam nesse sentido, de precisar de um apoio e não está chegando esse apoio devido que eles esperavam, a expectativa que foi criada em cima do Comitê Científico do Consórcio Nordeste. Então, aqui no Rio Grande do Norte, por exemplo, o Comitê Científico, ele é um comitê de pessoas, de médicos, de outras pessoas que estão no serviço de saúde, além de fazer ciência, estudarem todo esse fenômeno, eles estão aí no Gisele do Trigueiro, estão nos hospitais, estão na ponta, trabalhando, atuando e vivenciando a realidade do Estado. Então, para mim, como cientista, é muito importante eu estar na questão do Estado para que a gente possa pautar e induzir política pública para o enfrentamento da Covid, que não é brincadeira, é algo muito sério e precisa realmente fazer essa escuta do que está ocorrendo nos estados. Então, isso para mim é fundamental. Ricardo, alguns companheiros seus teriam dito que o verdadeiro motivo da sua saída seria uma indisposição já de muito tempo e aflorada, amplificada agora com o cientista Miguel Nicoleles. Isso procede ou não? Não existe uma questão pessoal, né? Existe a questão é muito mais de metodologia de trabalho. Então, existe uma divergência com relação à metodologia de trabalho. Pessoalmente, Miguel Nicoleles é um cientista que desenvolve suas atividades, mas muito mais centrado nessa questão de metodologia de trabalho que permite esse distanciamento. Precisava muito que fosse feita a escuta das necessidades da verdadeira demanda do Estado. Então, aqui eu preferi dedicar minhas energias para cá. O Miguel Nicoleles, ele tem a sua própria idiosincrasia, isso é uma metodologia de trabalhar que já é conhecida da comunidade científica no Brasil e fora. Então, assim, não cabe crítica com relação a isso. Não é uma questão pessoal. Realmente é uma questão realmente de método de trabalho. Ainda bem que você não criticou, Ricardo. Olha, deixa eu te fazer uma pergunta. Você é a favor ou contra o lockdown? Qual a visão do cientista, Ricardo, em relação à balança saúde-economia? Pronto, essa é uma pergunta super importante, né?
super importante. O que é que acontece hoje no Brasil, né, com relação a essa palavra aí, lockdown? Então, primeiro, a gente precisa se distanciar, a ciência precisa se distanciar da questão política. Então, quando a ciência ela vai tomar decisão por um aspecto político ou ideológico, então existe um viés e as decisões podem estar sendo contaminadas e, no caso específico da Covid, isso pode criar vários problemas, né? Então, a palavra lockdown significa uma supressão, ou seja, uma medida mais rigorosa com relação ao distanciamento social e às medidas de isolamento social, né? Significa ter polícia na rua, significa que as pessoas só vão poder sair de casa com autorização autodeclarada, você vai dizer para onde você está indo, se você não tiver com esse papel, você pode ser preso ou multado. Então, tem uma série de implicações. Significa fechar mais parte do setor produtivo, restringir ainda mais as atividades consideradas essenciais. Então, qual é a minha posição aí? Não é a posição do professor Ricardo, né? Isso é com base em ciência. Então, o estado do Rio Grande do Norte, diferente de outros estados, como Ceará, Pernambuco, Bahia, da região Nordeste, São Paulo, aí da região Sudeste, ele tem uma dinâmica diferente com relação à questão da doença e tem vários outros pontos que podem ser feitos antes de se tomar uma medida radical como o lockdown, que eu nem gosto de usar esse termo lockdown, eu gosto de usar medidas restritivas para o isolamento social, para o distanciamento social. Então, nesse caso específico, por exemplo, o Rio Grande do Norte está com a perspectiva de ampliação de leitos. Então, existe a possibilidade de ampliação de leitos de UTI essa semana e mais a próxima semana no setor público, né? Serão 100 leitos a mais, Ricardo? Está confirmado isso? Assim, eu tenho uma notícia de 60 leitos essa semana e mais alguns a próxima semana. Deve chegar próximo disso daí. Esse número exato eu não tenho, mas existe a perspectiva também de ampliação. Isso nos dá um conforto? Oi? Isso nos dá um conforto? Melhora a margem de segurança. Agora eu vou já falar com relação a esse conforto que você quer ouvir aí. Os dados que nós temos hoje botam um sinal amarelo, tá certo? No Estado. Ou seja, o Estado tem que prestar atenção. Então, um dos indicadores é a questão de disponibilidade de leitos. A gente está chegando próximo do limite. Só que tem perspectiva de expansão. Essa semana, a próxima, e também tem um edital de chamamento público para que o Estado contrate leitos privados. Ou seja, dentro dessa perspectiva, o sistema de ocupação de leitos pode não colapsar, ou seja, tem um tempo a mais para isso. O que é que tem que ser feito nesse meio tempo? Ampliar os leitos que já estão aí para ser contratados, com perspectiva inclusive com o setor privado, os hospitais privados, que tem capacidade aqui no Estado para ofertar e devem estar se disponibilizando, e também fortalecer as políticas de isolamento social, ou seja, tentar elevar a taxa para cima dos 40% como a gente estava antes. Outra coisa, combater as filas dos bancos, organizar, ordenar, trabalhar com os poderes responsáveis por isso, para que mitigue essa questão desse problema das filas. Porque o que a gente está vendo hoje nos hospitais, nós cientistas aqui do Estado, já tínhamos dito há 15, 20 dias atrás que iríamos ter problema com as UTIs porque as pessoas estavam nas filas sendo contaminadas. Então, antes de você falar em lockdown, de medida mais restritiva, a gente precisa primeiro resolver esses pontos. Eu vou dar um exemplo aqui. Ponta Negra. A orla de Ponta Negra ela pode ser fechada em alguns dias da semana para evitar a questão de pessoas estarem frequentando a praia e criando aglomeração. Isso é uma sugestão. Então, assim, existem vários mecanismos que podem ser adotados antes de radicalizar. Então, e essas ferramentas, elas devem ser utilizadas. Por quê? Porque se há uma tomada de decisão para um lockdown antes do tempo e a crise agudizar mais ainda, o que vai ser feito depois? Esse é o questionamento que a ciência faz. Então, se eu tenho um conjunto de ferramentas para serem adotadas, certo, durante um determinado período, que sejam adotadas e que se observem os indicadores. Durante essa semana, terça-feira, eu tive reunião com a Organização Pan-Americana de Saúde junto com o grupo de cientistas aqui do Estado. E o que é que estava sendo discutido? Indicadores para entrar no lockdown, indicadores para sair do lockdown e indicadores também para a retomada das atividades econômicas do Estado. Então, a ciência, ela tem o dever e a obrigação de estar olhando para isso daí e quando sinalizar, que essa sinalização seja sempre técnica, científica e nunca com viés político. Então, a gente deve sempre suspeitar quando você tem um cientista que tem um olhar enviesado pela política, porque a decisão pode não ser a melhor
para o Estado naquele momento. Entendeu? Ô, Ricardo, a ciência, ela não pode ter esse viés. Você que está aí à frente, é uma das personalidades que compõe o grupo que está à frente. Você não pode ensinar a Secretaria de Saúde a se comunicar, não? Falar do jeito que você está falando aqui, claro, do jeito que a sociedade quer escutar, que a gente tem início, que a gente tem meio, que a gente tem fim, que estuda isso, que estuda aquilo, que estuda restrição, que estuda abertura, sem viés político? Bruno, você falou uma coisa assim, outra coisa importante, você está levantando alguns pontos. O que é que a gente tem feito dentro do comitê? Eu sempre estou colocando para o comitê, porque essa não é uma responsabilidade somente do professor Ricardo Valentim, né? Existem outras pessoas muito competentes que fazem parte desse grupo, como o professor Kleber Luz, o professor José Dias, o professor Angelo Roncalli. Então tem um grupo de pesquisadores lá dentro. Existe um documento que é produzido sempre que vai ser discutido um decreto, que vai ser discutida alguma decisão. Esses documentos eles são encaminhados e o comitê se debruça, às vezes essas discussões levam 2, 3 dias, uma semana, né? E sempre que a gente tem colocado, nós temos colocado um plano de comunicação. Então é importante, você que é da área de comunicação e um dos excelentes comunicadores aqui do Estado, você sabe que no momento de crise, uma das melhores ferramentas no estado de guerra, que é o que a gente está vivendo agora contra o vírus, é a comunicação, a transparência na informação, a qualidade. Então isso a gente tem sempre orientado o Estado nesse sentido, né? Então uma coisa que é importante a gente dizer é que essas decisões com relação do comitê são sempre consultivas. Cabe ao Poder Executivo tomar as decisões de acordo com as suas possibilidades e limitações, entendeu? Mas nós temos pautado isso sempre desde o início, junto à Secretaria de Saúde também. E a Secretaria de Saúde tem ouvido e encaminhado isso dentro dos documentos que vão para o decreto. Então, se você tiver acesso a esses documentos, você pode olhar, você vai ver que tem lá todas as recomendações do Comitê Científico, que sempre tem falado, não só de comunicação, mas de medidas educativas para a sociedade, porque é muito importante a gente fazer educação e comunicação nesse momento para qualificar a sociedade para o enfrentamento, com relação ao uso da máscara, do álcool gel, ir no supermercado, o indivíduo precisa saber como ir a um supermercado de maneira segura, como andar no transporte coletivo, como estar na fila do banco, por mais que você precise daquele benefício, mas tem uma forma de você estar ali de maneira mais segura. E uma coisa que precisa ser feita, Bruno, e vocês podem ajudar muito, é reforçar a questão do isolamento social. Uma coisa que eu tenho visto, né, é um esforço enorme em várias frentes do Estado, e aí com participação do Comitê Científico, que tem sido sempre escutado, a mobilização e a articulação com diversos setores, com o setor produtivo, entendeu? Com outros setores, por exemplo, com o setor do turismo. Para quê? Para pautar a retomada, ouvindo sempre a área técnica. E o que eu percebo aqui do nosso Estado, por isso que eu digo que é importante a ciência olhar para as questões loco-regionais, é que o Estado do Rio Grande do Norte tem uma singularidade em relação ao restante do Brasil, que é o quê? Aqui, o que eu percebo, Bruno, esse é o meu olhar, existe uma sinergia muito grande de todos os setores da sociedade para tentar sair da crise. Entendeu? Então, o setor produtivo, a área da saúde, a educação estão se debruçando sobre o problema, discutindo tecnicamente, sensíveis a essas questões e engajados. Então, isso faz toda a diferença no estado do Rio Grande do Norte. Talvez por isso, são hipóteses científicas, a gente ainda não tem evidências com relação a isso. Então, devido às ações que foram tomadas, a questão das escolas, suspensão das aulas, antes do primeiro óbito, né? O primeiro decreto antes do primeiro óbito e esse engajamento social de vários segmentos da sociedade, talvez por isso o Rio Grande do Norte esteja com indicadores melhores do que Pernambuco e Ceará, tendo em vista que nós tivemos mais ou menos o mesmo período de contaminação. Quando começa a aparecer os casos da Covid, os primeiros casos aqui, é muito próximo do Ceará e de Pernambuco. Então, essas ações, esse engajamento dos vários setores, né, tem contribuído para que o Estado tenha um indicador melhor. Agora, é preciso entender que esse indicador não é um relaxamento da população na rua. A população precisa ter consciência, porque o que a gente tem observado esses dias, nesses últimos 3 dias, é que há uma redução dos níveis de isolamento social que deveriam estar aí acima dos 50%, 56%, 58%, como já tivemos. Ricardo. Então, quem pode ajudar muito, Bruno? A imprensa pode muito estar ajudando nesse momento de crise que a sociedade está vivendo, como você agora, que abre um espaço para a gente poder falar sobre essa questão que é relevante. Pronto, é sobre isso eu queria pedir a você mais tempo, porque tem mensagens demais,
aqui. Está muito esclarecedora a sua entrevista. Bruno Araújo vai falar contigo, Luciano Kleber vai falar com você, mas eu queria fazer mais duas perguntas. Qual a avaliação que você faz da situação de Natal, especificamente, e qual a leitura do cientista e uma das personalidades que está à frente aí no estado do Rio Grande do Norte do combate ao Covid, da saída dessa quarentena pela caridade? Certo, vamos lá. Então, primeiro Natal e depois a quarentena, né? É. Então, Natal, a gente faz uma análise bem detalhada. Eu tenho visto que você tem acompanhado os mapas que o Laís tem colocado no ar. Então, se você lembrar, Bruno, com certeza você lembra, quando você pega o mapa de Natal, né, e você olha para o mapa de Natal, a questão da infecção, você vê que os bairros que primeiro começaram a ter os primeiros casos foram os bairros onde você tem a maior renda. Por quê? Aí o pessoal diz, por que é doença de rico? Não, é porque essas pessoas viajaram e trouxeram essa doença. Então isso tem uma relação com renda social, né? Então pessoas que estiveram na Europa naquele período vieram e a doença começou a disseminar em Natal. Isso aconteceu aqui somente? Não. Nos Estados Unidos foi assim, no restante do Brasil todo foi desse jeito. O primeiro caso que nós tivemos no Brasil foi importado e veio da Itália, né? Então, e o que é que você vai observando? É que esse fenômeno que estava nos bairros ali de Tirol e Petrópolis, ele começa a ir para as zonas mais periféricas da cidade. Então esse é um dado alarmante. Então Natal, ele estava numa condição, por exemplo, há uns dias atrás, e hoje ele está indo para uma outra condição. Agora tem algumas ações que estão sendo feitas também no município, como o esforço para abrir hospitais de campanha, a questão de fechar eu vi algumas notícias de fechar determinados segmentos da área comercial. Então isso deve ajudar a fortalecer a questão do isolamento social, mas precisa, e aí não é só Natal, tá certo? Precisa que os poderes municipais, junto com o Estado, se articulem e pactuem para usar um único decreto. Porque isso daí, usar o único decreto, por exemplo, o decreto do governo do Estado, que é muito restritivo, se todos utilizarem esse daí, que já tem uma lista de serviços lá, já vai contribuir para que o planejamento da retomada seja melhor. Então, hoje existe uma discussão, inclusive a Cierne, junto com o setor produtivo, apresentou esse documento ao Comitê Científico, um documento muito bem elaborado, um estudo muito sério, feito com um técnico que tem especialidade na área de políticas públicas. Então, um documento que foi apreciado no GT Econômico, criado pelo governo do Estado, junto com esse grupo, e mais um grupo de cientistas que fazem parte desse comitê, como a professora Maria de Reis, o professor José Dias, o professor Ian Andrade, o professor Jussiano, que junto comigo participamos dessas apresentações. Foi levado esse documento e também foi apreciado. Esse documento está sendo finalizado, a discussão dele no Comitê Técnico Científico aqui do Estado, e deve ser apresentado. O que eu posso dizer é que a qualidade do documento apresentado é muito boa e tem vários protocolos e planejamentos de retomada, inclusive colocando condicionais para que o setor produtivo possa retomar de maneira planejada. Porque outra coisa que a gente... Tem alguma perspectiva de período para isso, Ricardo? O que acontece, Bruno? Hoje essa é uma pergunta-chave. A grande questão para a gente poder definir um prazo para a retomada significa olhar os indicadores. O que é que esse grupo, que é um grupo bastante sério, que estava olhando, teve essa reunião com a OPAS, foi quais são os critérios? A gente já tem alguns critérios, por exemplo, taxa de transmissão. A taxa de transmissão ela tem que estar abaixo de 1%. Hoje no Rio Grande do Norte está acima de 2%. Certo? Você ter também leitos disponíveis. Você tem um índice de isolamento social mais alto. Então, você tem um conjunto de parâmetros que devem ser observados para poder dizer, quando esses parâmetros estiverem aqui, tem que ser atingido. Você pode começar a retomar algumas atividades. Então, hoje, Bruno, não existe, por exemplo, uma data. Por quê? Porque é difícil você observar os parâmetros, uma vez que a curva epidemiológica da doença ela ainda está em ascensão. Agora, definir marcos, por exemplo, dia 1, que foi o setor produtivo colocou, dia 1, o que é que vai ser feito? Vai ser feito isso se os indicadores estiverem neste patamar. Então, o que eu achei muito bom do trabalho deles é que eles não estabeleceram um prazo, mas estabeleceram marcos. Então, a partir do primeiro dia, sem considerar uma data, que ações vão ser feitas. E isso, Bruno, tem que ser feito com muita responsabilidade. O setor produtivo entendeu isso. Para quê? Para que a retomada não aconteça como está acontecendo em outros países. Que você fez a retomada e depois tiveram que recolher novamente, inclusive com medidas mais radicais. Então isso é o sinalizador vai por esses indicadores. Existem alguns indicadores, como eu falei, taxa de transmissão,
número de leitos, comprometimento cultural da sociedade que deve estar usando máscara. Então, esse é um dos indicadores. E existem mais 10 indicadores que foram listados, que são determinados ou que são recomendados pela Organização Pan-Americana de Saúde. Agora, uma coisa que nós achamos interessante no comitê é que muitos desses indicadores foram apresentados também pelo setor produtivo, o que coaduna a qualidade dos estudos feitos por eles e também do comitê científico. Agora, claro, que o comitê científico ele observa mais um outro conjunto de indicadores. Ricardo. Uma coisa que eu acho importante é que esse comitê ele não fala pelo governo, ele tem autonomia, inclusive para colocar os pontos que podem ser divergentes. Ricardo, Bruno Araújo vai falar com você agora. Boa tarde, Ricardo. Eu tenho 3 perguntas aqui para ele fazer, 2 delas são correlacionadas. A primeira é diante das informações que se tem disponíveis hoje, especialmente em relação à quantidade de testes, porque muito tem se falado sobre a importância de testar para ter um cenário mais fidedigno. É possível estabelecer um cenário preciso do tamanho e da mancha que a doença tem ocupado no estado sem uma quantidade de testes adequada? E a segunda pergunta relacionada a essa é, em função da falta de informação quanto a esse maior número de testes, fica difícil ser mais pragmático nas ações? Pronto, isso é uma questão chave. O que é que se tem falado? Você tem testagem massiva. Então, hoje, no Brasil, não tem condições de fazer testagem massiva. Por uma coisa, não é por falta de recursos, é por falta de teste. Por que está faltando teste? Porque o mundo todo, durante essa pandemia, está consumindo os testes. Então, há uma disputa muito grande por esse tipo de insumo, certo? Com relação, então, o que é que pode ser feito? Existe também no Comitê Científico, foi apresentado agora um projeto, que inclusive está indo para o Comitê de Ética, que está sendo coordenado aí pelo professor Angelo Roncalli, que é da saúde coletiva. E o que é que ele faz? Ele vai dimensionar um tamanho amostral de prevalência sorológica, onde ele vai verificar a quantidade de pessoas que já tiveram contato com esse vírus, não é? E, além disso, fazer um inquérito para poder tentar fazer rastreio. Então, é uma pesquisa bem aprofundada, bem qualificada, com metodologia estatística, que deve dar esse cenário que você quer. O que é que a gente tem no Estado hoje? Existem 35 mil testes que o Ministério da Saúde já enviou. Esses testes, aí são testes rápidos, que tem uma outra funcionalidade, é para testar se as pessoas já foram expostas, ou seja, depois que você teve contato com o vírus, 14 dias, alguns dias depois. Então, esse teste só tem eficácia nesse período, ou seja, pós-exposição, né? E pós-janela de infecção. Então, vai verificar se essa pessoa tem. Então, esses testes, esses 35 mil testes, o Estado já recebeu, já está aplicando em alguns municípios, distribuindo para os municípios. Para além disso, eu tenho notícia também que o setor privado, acho que foi o SESI, eles adquiriram 10 mil testes e aí eles estão aplicando com os trabalhadores da área. Foi SESI ou foi SESI? Se eu errar aqui, eu peço desculpas. Então, e já está aplicando esses testes junto ao setor produtivo, por exemplo, em missões marítimas, para a pesca do atum e outra coisa, que também é uma iniciativa que soma com a do Estado. E a mesma orientação foi dada, né? Inclusive tem um pesquisador nosso, Leonardo, que está junto com o setor produtivo orientando essa modelagem desses testes para que tenha mais eficiência. Por quê? Porque a quantidade de testes não é suficiente para todo mundo. Então, a melhor forma de aplicar esse teste de maneira qualificada é usar uma modelagem estatística ou um modelo bioestatístico para fazer uma distribuição que o resultado final seja mais satisfatório em termos de dados epidemiológicos. Ricardo, eu respondi o que você queria. A terceira pergunta seria a seguinte: como é que vinha sendo discutido o uso da cloroquina e da hidroxicloroquina no consórcio e como vem sendo discutido aqui no Comitê de Saúde do Rio Grande do Norte? Está em pauta esse assunto? Muito obrigado pela pergunta. Então, assim, primeiro eu vou começar falando sobre evidência científica. O que é uma evidência científica? A evidência científica é quando eu submeto um experimento, no caso, por exemplo, a hidroxicloroquina, associada com azitromicina, a uma amostra que tem uma quantidade X de pacientes. E eu pego essa quantidade X de pacientes, divido ele no meio, 200 para um lado, 200 para o outro, e sorteio aleatoriamente quais pacientes vão receber o medicamento e quais vão receber um medicamento placebo, ou seja, que não tem resultado nenhum em termos de medicamento, né? Então ele vai aplicar isso como é que a gente chama isso? De pesquisa com a metodologia randômica aplicando em duplo cego. Ou seja, duplo cego porque eu vou
selecionar pessoas que eu não sei, porque eu estou usando um método aleatório para escolher essas pessoas. Depois que eu pego esses resultados, vou ver quais são os indicadores que esses resultados apresentam, se são satisfatórios, e submeto isso a uma revista científica que tem um padrão de qualidade muito grande para que o meu resultado produzido, ou o resultado produzido por aquele grupo de pesquisa, seja apreciado por pelo menos mais 3 cientistas com credibilidade na área. Se, além dos resultados que eu fiz, forem satisfatórios, e mais esses 3 cientistas que você não conhece, analisarem e aceitarem aquele trabalho como um trabalho válido cientificamente, então esse trabalho serve como evidência científica. No caso da hidroxicloroquina associada com azitromicina, não existe essa evidência ainda. Porém, o que é que o Ministério da Saúde recomenda? Por uma questão de compaixão, pacientes que estão em estado terminal, o médico, estado terminal, desculpe, não é o termo correto, estão em estado grave, só fazendo a correção, pacientes que estão em estado grave, eles podem ser ministrados essa medicação, tá certo? Desde que seja assinado um termo de livre consentimento. Por quê? Porque a medicação, se ela for aplicada sem ter um acompanhamento médico, ela também tem efeitos colaterais que não são positivos. Então, eu agradeço pela pergunta, porque esse é um dado assim, real. Não existe hoje ainda um medicamento. O que existe hoje é uma vacina que parece ser promissora, que está sendo desenvolvida pela Universidade de Oxford e que pode chegar antes do final do ano. Ricardo. Por que essa vacina pode chegar antes? Porque eles já vinham desenvolvendo vacina para coronavírus antes da pandemia. Luciano Kleber vai lhe perguntar agora, Ricardo. Boa tarde, professor Ricardo. Primeiro eu queria lhe parabenizar, né, pela forma, como o BG já registrou, a forma clara como você está nos colocando aqui as informações, e também transmitir que é pedido um parabéns aqui direto do empresário, presidente da FEComércio, Marcelo Queiroz, que foi um dos signatários daquele documento ao qual o senhor já fez referência, e ele pede aqui que eu registre os parabéns dele pela sua clareza e assertividade de informações. Professor, eu queria que o senhor nos falasse um pouco mais sobre essa questão dos indicadores, porque me parece que boa parte desses indicadores, tanto os que podem encaminhar-nos para um lockdown, os que podem determinar aquele dia 1 de retomada, os que podem determinar a retomada dessa ou daquela atividade, muitos deles dependem também da postura da população. A maioria deles eu imagino que depende de ação do poder público, mas muitos deles dependem de ação da população. Não seria o caso de que esses indicadores fossem amplamente divulgados e acompanhados, passíveis de serem acompanhados por todos nós, para que a gente possa, cada cidadão, poder dar a sua contribuição? Concordo 100%. Essa reunião que houve com a Organização Pan-Americana de Saúde é exatamente nesse sentido. Então, nesse período que o Estado vem sofrendo essa pandemia, o que é que esse grupo de cientistas aqui do Estado tem feito? Desenvolvido ferramentas como essa que é usada por vocês, inclusive, para divulgar os dados, e a intenção nossa é que daqui para frente a gente possa colocar mais informações para que a população possa coletar esses dados e medir também esses indicadores e acompanhar. O que é que nós fizemos lá no AIS, que está servindo para o governo do Estado? Nós criamos uma área chamada de área de dados abertos. Você, inclusive, Bruno, você pode consultar lá. Essa área de dados aberta são todos os dados que podem se tornar públicos e anonimizados, você não tem dados de pacientes, para que qualquer cidadão do nosso Estado, fora do Estado, inclusive fora do país, ele possa consumir esse dado e analisar a veracidade do que está sendo publicado ali. Inclusive, ele pode produzir pesquisas também paralelas para verificar esses indicadores. O que a gente está ampliando agora é a quantidade de dados que a gente está colocando lá. Então, por exemplo, essa semana entrou os dados dos leitos, que é a partir do sistema de regulação de leitos que nós desenvolvemos, então estão sempre colocando mais dados. Mas existe um esforço, sim, do grupo desse comitê científico, nessa reunião com a OPAS, para ter mais clareza e publicar essas informações. O que eu posso dizer é que, diante desse contexto que o Brasil vivencia hoje, não é uma missão fácil, é uma missão difícil, mas as pessoas estão realmente comprometidas e engajadas. Isso eu garanto. Ricardo, mas só para finalizar contigo, em nenhum momento a gente pode desmerecer quem criou esse estudo que que ficou tão famoso aqui no estado do Rio Grande do Norte e até no Brasil. Mas a gente tem o direito de contestar, inclusive claro, de fazer um juízo de valor, de dizer que esse estudo, em vez de alertar a população e causar o desejo
ele acabou virando troça e sendo levado na brincadeira. Qual a sua avaliação desse estudo, que hoje é a data final dele, que variava na visão otimista para a perspectiva pessimista entre 10.400 a 14 mil mortos, óbitos aqui no estado devido ao Covid? É boa pergunta. Esse estudo que foi feito, ele utilizou um modelo matemático da Imperial College, né? Hoje, dentro do nosso grupo, existem duas pessoas que trabalham com esse tipo de modelagem. O Ricardo Volpe, que é uma pessoa muito séria, e o José Dias, que é professor do Instituto de Física. Cada um utiliza uma abordagem diferente. O professor José Dias, ele cria um modelo utilizando um sistema de aprendizagem de máquina, traduzindo um tipo de inteligência artificial, e o Ricardo Volpe, ele adaptou usando o modelo da Imperial College. Então, na minha opinião, o que houve foi um erro de comunicação, né? Poderia-se ter aplicado essa comunicação de uma maneira mais clara, tá certo, para que a população entendesse. Então, houve um erro de comunicação, mas a projeção, porque assim, a grande dificuldade que a sociedade tem de entender, e não a culpa não é da sociedade, é de quem vai produzir a comunicação, é entender que uma projeção, ele é um dado que pode acontecer ou não. Então, eu gosto muito de usar o exemplo dos furacões. Por exemplo, vocês já acompanham de vez em quando, eu estive nos Estados Unidos em 2004, no estado da Louisiana, e fui fazer uma apresentação de trabalho lá em New Orleans. E quando eu saí de lá, veio o Katrina. Mas naquele período já estavam anunciando e diziam que era um tornado de dimensão X, né? E essa é uma projeção, porque ninguém está lá no tornado medindo a potência dele. Então está se analisando, olhando imagens, deslocamento, e com base nesses parâmetros, eles criam cenários. Então, a projeção é que ele tocasse o solo com um nível muito grave. Ele tocou o solo com um nível de gravidade menor, mas mesmo assim causou um dano. Então, a projeção, ela é um documento para ser utilizado muito mais para o gestor, para dizer, se você não fizer nada, a gente pode ter uma catástrofe ambiental, no caso do tornado. E no caso da sanitária, a gente pode ter aí muitas mortes, né? Mas hoje, o que a gente deve celebrar é que não chegamos a esse nível de morte, graças a Deus. Mas temos uma quantidade de óbitos muito grande. Se a gente olhar as histórias das epidemias aqui no estado, esse dado é um dado gravíssimo que a população precisa prestar atenção. Eu só tenho muito cuidado na hora da gente passar essa informação. Por quê? Porque se não morreu esse número X que foi projetado, morreu menos, então está tudo bem. Não, não está bem. Não está bem por quê? Porque, como você falou, um dos principais indicadores é o isolamento social. Quando a população sai, infelizmente nessa pandemia ainda não tem uma vacina, então a forma melhor é o isolamento social. Se a população se expõe, a gente vai ver o resultado disso em 15 dias aonde? Nos leitos de UTI, nas hospitalizações. Então precisa sim ter muito cuidado. Graças a Deus a gente pode comemorar que as ações que foram tomadas protegeu a população e a gente não chegou num dado muito grave de óbito. Então a gente tem que ficar feliz. Inclusive, se o físico, a pessoa que projetou, errou, ainda assim seria um dado positivo. Para finalizar, Ricardo. Eu concordo 100% que a informação poderia ter sido melhor trabalhada. Para finalizar e liberar você, você foi alvo, você entrou na polêmica ano passado e nós temos que voltar a esse assunto, até para você dar satisfação à sociedade. Que foi aquela campanha da sífilis que teria sido investido milhões de reais através da universidade e do LAIS. E teve toda aquela polêmica. Aquilo acabou, ficou em quê? Que situação se encontra? Não, o projeto é um projeto que está andando, né? E como todo projeto que tem relação com o recurso público, ele é monitorado, ele é acompanhado. Sempre que são solicitados documentos, são feitas prestações de conta, seguindo o fluxo de todo o projeto dentro da universidade e dentro de qualquer área da administração pública. Então, sempre que é solicitado, são feitas prestações de contas e o Tribunal de Contas, o TGU, o Ministério Público, para quem solicita. Com toda a transparência que a universidade... Mas o Ministério Público achou algo errado, a questão da justiça, ficou em que situação? Você podia... Não, eles estão ainda em processo de auditoria, não tem nada contrário nem a favor nesse sentido, como todo projeto tem. Os projetos, eles são auditados muito do início até o final. Por ser um projeto importante, ele vai ser auditado até o final e acredito que depois também. Então, Ricardo, não tem nenhum problema com relação a isso. Eu acho que isso é da administração pública e tem que ser feito mesmo. muito obrigado. Sucesso aí, paciência e continue dando seu show. Um abraço grande. Muito obrigado, eu agradeço demais a oportunidade. É muito bom falar sobre ciência quando a gente tem perguntas inteligentes dessa forma. Muito obrigado. Valeu. Conversamos aqui com Ricardo Valentim. Ricardo conseguiu em 30 minutos falar o que o governo do estado, a Secretaria de Saúde, não conseguiu em 70 dias.